Olá, eu sou Ricardo Souza e esta é a aula de frações. Bom, inicialmente eu vou mostrar que uma fração é um pedaço. Por exemplo, suponha que esse desenho seja uma barra de chocolate. Quando eu divido essa barra ao meio, ela tem dois pedaços. Então, cada pedaço representa metade da barra inteira. Então aqui nós temos metade, 1 sobre 2, e a outra metade. Ou seja, eu dividi a barra inteira, representada pelo número 1, em duas partes. Esse número é chamado de numerador e esse outro de denominador. Nessa outra barra, que eu estou desenhando aqui agora, eu vou dividi-la em 4 pedaços. Se eu pegar apenas um dos pedaços, vou pintar de azul. Esse pedaço representa uma divisão um pedaço em 4 divisões, ou seja, 1/4. E esse também 1/4, esse também 1/4 e assim por diante. Se eu tomar uma outra barra do mesmo tamanho, mesmo formato, e eu tomar duas partes dessa barra, agora eu tenho 2/4. Muito bem. O que aconteceria... Aqui tinha uma terceira divisão. O que aconteceria se eu somar essas duas barras? Bom, nesse caso, o número de baixo ele é igual. Por esse motivo é possível você fazer a conta. Então eu vou escrever aqui embaixo: 1/4 mais 2/4. Você copia o denominador, já que ele é igual, e soma o numerador, ou seja, 1 mais 2 igual a 3, 3/4. Na subtração de frações, é bem semelhante, com exceção da operação ser uma conta de menos. Então, novamente, eu vou pegar uma barra com 4 divisões, e nesse caso eu vou tomar 3 divisões. Então, vou pintar de verde. 1, 2, 3 divisões. E uma outra barra que eu vou pegar apenas uma das 4 divisões. Nesse caso, eu tenho 1/4 da barra, então. Então, aqui eu tenho 3 partes que foram tomadas e uma barra de chocolate que tem 4 divisões iguais. Apesar que o meu desenho está um pouco torto, né? Mas vou pedir um pouquinho de paciência com o desenhista. E aqui a representação de um pedaço em 4 subdivisões da barra, ou seja, eu tenho 1/4. Então, se nós fizéssemos uma subtração, você vai pegar o número de cima e subtrair pelo número de cima da fração de baixo. Então, 3 menos 1 fica 2. E o denominador, como é igual, você copia. Importante, se os denominadores não forem iguais, não é possível fazer a subtração dessa forma, diretamente. Bom, nesse caso, eu vou fazer uma nova representação.
se a barrinha for dividida agora em 6 pedaços, e nós tomarmos 3 pedaços dessa barra, ficamos com uma fração que representa 3 pedaços em 6 divisões. Então, nós temos 3 pedaços sendo dividido em uma barra que foi dividida em 6 partes iguais. Logo, 3 sextos. Agora, para uma outra barra igual, que foi dividida em apenas 2 pedaços, isso representa exatamente a mesma coisa, metade da barra. Pelo desenho a gente pode perceber que a barra ela foi comida, por exemplo, a metade. A pessoa comeu metade da barra. Só que como foram feitas 6 divisões, nós temos 3 partes comidas de uma barra que foi dividida em 6 pedaços. Logo, 3 sextos. No caso de baixo, a diferença é que foi comida metade, mas essa metade é exatamente igual a 3 sextos. A diferença é que a barra só foi dividida em 2 pedaços. Então a gente começa a perceber que a fração ela pode ter equivalentes. No caso de uma barra que tenha sido dividida em 4 pedaços, se a gente representar em 4 pedaços, 4 divisões, nesse caso seria o equivalente a 2 quartos, já que nós estamos pegando 2 pedaços de uma barra que foi dividida em 4 partes. Então, todas essas frações são iguais. No fundo, elas são iguais. Elas só estão escritas de uma forma diferente, com números diferentes. Bom, quando nós temos expressões 3 meios mais meio menos 7 meios mais 5 meios, primeira coisa que você tem que olhar é se os denominadores são iguais. Como eles são todos iguais, você pode fazer as contas que estão representadas na parte de cima, nos numeradores. 3 mais 1, 4. 4 menos 7, menos 3. Menos 3 mais 5, 2. Então, o resultado dá 2 em cima e embaixo a gente copia o mesmo denominador de sempre. Outro exemplo. 7 quartos menos 5 quartos mais 1 quarto. Como os denominadores são iguais, nós já podemos colocá-lo aqui embaixo, é só copiar. E na parte de cima, 7 menos 5 são 2. 2 mais 1, 3. Resultado final, 3 quartos. Você pode fazer dessa forma, ou ainda você pode fazer de uma forma em que você possa juntar os números positivos de um lado e os números negativos de outro. Por exemplo, eu posso marcar aqui na frente, quando não tem nada, significa que o número é positivo. Então, com o sinal de mais ou menos, como você já deve saber, significa que o 9 é 9 meios, é positivo.
E aqui o 7/2 também é positivo. Já o caso do menos 4/2 e do menos 3/2, que são negativos, como é que ficaria a separação? Você pode fazer isso aqui, ó, 9/2 mais 7/2. Você junta os positivos primeiro e depois os negativos. Menos 4/2 e menos 3/2. Não existe uma maneira certa de fazer ou errada. É você quem escolhe. Se você achar que dessa forma que eu coloquei esses dois exemplos aqui em cima é mais fácil, não tem problema, você pode fazer desse jeito. Agora, se você achar que é melhor fazer dessa forma, você também pode fazer desse jeito. Então, nesse caso, você soma os positivos, o resultado vai ser positivo aqui, e soma também os negativos. Aqui eu vou ter um resultado negativo. Mas por que soma? Bom, você soma porque, vamos interpretar da seguinte maneira. Vamos supor que aqui fosse o número inteiro menos 4 e aqui o número inteiro menos 3. Então, se é um número negativo, você pode imaginar uma situação em que você deve R$4 e você faz uma nova compra a prazo, então fica devendo também R$3. Logo, se você tem duas dívidas, as suas dívidas aumentam. A sua dívida total aumenta. 4 mais 3, 7. Então você fica devendo 7. Portanto, o sinal não pode mudar. Então a regra de sinais para subtração é essa. Se você tem dois números de sinais iguais na subtração, o resultado vai permanecer negativo. Só que os módulos, né, que é o número sem o sinal, número absoluto, né, que aqui é 3 e aqui é 4, eles se somam, portanto, 7. Bom, 9 mais 7 dá 16. Então você fica com 16 meios, ou mais 16 meios, né, tanto faz, menos 7 meios. Agora a conta se reduziu a um número positivo menos um negativo. Como eu já expliquei antes, aqui embaixo fica 2. 16 menos 7 são 9. E a conta acaba aqui. Você também pode fazer uma conta como essa, sem precisar copiar novamente como eu fiz aqui. Fazendo isso, você vai resolver o exercício de forma mais rápida. Principalmente em provas em que às vezes você tem contas, várias contas semelhantes a essa. Por exemplo, eu tenho 3 quintos menos 7 quintos mais 12 quintos menos 1 quinto igual. Então eu vou fazer novamente uma marquinha nos números positivos embaixo e os números negativos eu vou fazer uma marquinha em cima. Então, nesse caso, 3 quintos mais 12 quintos a gente pode somar. E eu já coloco o resultado aqui. 15 quintos. 3 mais 12, 15. E no caso das contas de números negativos, novamente, vamos fazer uma soma dos números absolutos. Nesse caso, o 7 e o 1, mas o sinal permanece negativo. Menos 8 quintos. Então, repetindo, menos 7 menos 1, entenda como dívidas. Você faz uma dívida de 7, depois faz uma dívida de 1, então a sua dívida total aumenta para menos 8, mas o denominador tem que permanecer o mesmo. E, finalmente, copia-se o denominador, e aqui em cima faz-se 15 menos 8, que dá 7, ou mais 7 quintos. Bom, mais um exemplo. O que fazer quando os denominadores das frações são diferentes? Por exemplo,
3 meios mais 4 terços. Bom, nesse caso, você tem que usar de um método chamado MMC, que significa mínimo múltiplo comum, para poder transformar esses dois números diferentes em um número que seja igual, mas que não vai ser nem o 2 e nem o 3 nesse caso. Mas que é um número, como o nome já diz, é o menor múltiplo em comum ao 2 e ao 3. Então, para fazer isso, o que você precisa fazer é o MMC, que consiste em fatorar esses dois números ao mesmo tempo. Então, você separa os dois números por uma vírgula, passa uma barrinha à direita e começa a dividir pelos números primos, começando pelo 2. 2 dividido por 2 dá 1. Já o 3, ele não pode ser dividido pelo 2, então você copia. Bom, agora, como já chegamos no 1 e o objetivo do MMC é tornar esses números do lado esquerdo da barra todos números 1 e descobrir quais são os divisores, tanto desse quanto desse número, então o próximo divisor será o 3, porque 3 é primo e o número 3 é o único número que consegue dividi-lo de forma que dê um resultado inteiro. E a gente termina com 1,1, porque 3 dividido por 3 também dá 1. Então, o MMC vai ser a multiplicação desse número por esse. Logo, o MMC é 6. Então, podemos escrever que o MMC entre 2 e 3 é 6. Bom, agora que nós descobrimos o MMC entre 2 e 3, nós vamos escrever as duas frações novamente, só que agora com um novo denominador, que nesse caso será o 6. A parte de cima você tem que deixar em branco, nesse caso em preto, né? Por quê? Você pega o 6 para descobrir qual que é o número de cima e você divide pelo 2. Porque o 2 ele está no mesmo lugar que esse 6. Só que isso aqui é a nova rodada de números, né? A nova rodada de frações. Então você pega o 6 e divide pelo de baixo, que é 2. O resultado você vai multiplicar pelo número de cima, o número 3. Então vamos lá. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 3, 9. E o resultado você deposita aqui. E no caso desse outro 6, de novo, 6 dividido por 3 agora são 2. 2 vezes 4, 8. O resultado você vai transferir para cá. Só que agora os denominadores são iguais. Então você copia o denominador e soma 9 com 8, vai dar 17 e acabou o exercício. Outro exemplo. E se eu tiver um exemplo em que eu tenha 3 frações? 5 meios mais 2 quartos menos 3 oitavos. Bom, nesse caso, novamente, denominadores são diferentes. Então, precisamos fazer o MMC entre 2, 4 e 8. Então, nós escrevemos separados por vírgula, passamos uma barrinha à direita, e como todos os números são pares, dessa vez vai ficar um pouco mais fácil que no anterior, porque eu vou dividir por 2, aqui dá 1, aqui dá 2 e aqui 4. Continuam sendo pares, então continuamos dividindo por 2. 1 agora, 4 dividido por 2, 2.
Como só sobrou o número 2, que também é par, copiamos o 1 novamente. Os números que já se tornaram 1, você copia até o final. E aqui, finalmente, 2 dividido por 2 dá 1, e acabou aqui. Fazendo a multiplicação desses três números, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. E aí você tem o 8 como MMC. Como são três frações, o primeiro sinal separador é de mais e o segundo sinal é de menos, então você copia. Igual. E aqui embaixo você coloca o MMC, 8, embaixo de todas. E a gente já pode até adiantar que na resposta final, o denominador será 8 também. E agora, relembrando, você divide pelo de baixo e o resultado você multiplica pelo de cima. E depois deposita na fração correspondente. Então, 8 dividido por 2 são 4, 4 vezes 5, 20. Então aqui temos 20 oitavos na primeira fração. Na segunda fração, 8 dividido por 4, 2. 2 vezes 4, 4. Desculpe, 2 vezes 2, 4. Então, coloca-se o 4 aqui. Depois, 8 dividido por 8, eu estou pegando a terceira nova fração e dividindo pela terceira fração da rodada anterior. Então, 8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. Como o sinal negativo já está aqui, você não precisa nem se preocupar com o sinal. Basta fazer 1 vezes 3 e você já tem o resultado 3. Nesse caso, para resolver, 20 mais 4, 24. 24 menos 3, 21. Resultado final, 21 oitavos.